capítulo de número 1, versículo de número 5, livro dos Atos dos Apóstolos, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Eu vou repetir o texto. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oremos. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, viemos te engrandecer, te enaltecer, te louvar e na beleza da tua incomparável santidade te adorar. Rogamos a ti que se faça presente, alegre, anime, fortaleça, alimente com a tua palavra o pão vivo, vindouro do céu, pois assim o Senhor nos afirma que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. E este é o nosso propósito e objetivo neste momento, e creio que todos vão estar dispostos, atentos, meu Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Assim Deus venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se sentar. Na linguagem pentecostal e assembleana, existe o que foi cheio do Espírito Santo, existe o que foi queimado pelo Espírito Santo e existe o batizado pelo Espírito Santo. Veja, são três observações: o cheio, o queimado e o batizado. Essa é uma linguagem assembleana, pentecostal, que a ação do Espírito Santo é que o trabalhar de Deus, de Jesus na vida do crente, ele pode trazer o Espírito Santo e a pessoa ser cheia, ser queimada ou ser batizada com o Espírito Santo. Quando a pessoa é queimada, no nosso entendimento pentecostal assembleano, é quando o Espírito Santo vem de uma maneira poderosa na vida da pessoa, a pessoa é chacoalhada, é abalada, é cheia, mas ainda não fora batizada. Ela recebe uma presença grande, uma presença poderosa, mas não ainda de maneira plena que ela tenha sido batizada com o Espírito Santo. Por isso, nós usamos o termo queimado pelo Espírito Santo. Não foi batizado, foi queimado. Tem hora que é só sapecado mesmo, mas está dentro do contexto. Então existe o cheio, o queimado e o batizado com o Espírito Santo. Isso é uma promessa, irmãos. Isso é uma promessa, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. A promessa de Jesus está de pé. Veja, quando procuraram João Batista para lhe indagar, lhe perguntar se ele era o Cristo, o Messias, o escolhido e chamado, aquele que tinha sido levantado para salvar Israel e salvar o mundo, ele disse: não, eu não sou o Cristo. Então eles fizeram uma segunda pergunta: se você não é o Cristo, por que então você está batizando? Aí João vai dar mais uma resposta. Ele diz assim: é porque eu estou batizando com água, mas depois de mim vem do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alparcas ou sandália, e este não vai batizar só com água, também vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é que está acontecendo nos dias finais, nos dias presentes, nos dias odiernos, que há uma dificuldade de nós vermos alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Louvado seja Deus. Ora, existe o batizado e existe o cheio do Espírito Santo, e aquele que foi queimado, como eu já falei, dentro da nossa compreensão pentecostal. Por que é que a gente faz uma separação entre cheio do Espírito Santo e batizado pelo Espírito Santo?
Porque o batismo com o Espírito Santo, ele só se tornou realidade a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concebia que falassem. Glória a Deus. Mas eu abro um parênteses aqui, para explicar aos irmãos por que foi que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e sobre os discípulos veio como línguas repartidas de fogo. A questão é simples. Por que ele veio em forma de pomba sobre Jesus e em forma de fogo sobre os discípulos? Sobre Jesus ele veio uma forma corpórea de pomba, porque Jesus não tinha pecado. Se você não sabe, essa ave dos pombos, ela representa o Espírito Santo pelo simples fato de que o pombo é a única ave da terra, não sei se tem outro, mas parece que é a única ave da terra que não tem fel. Fel é aquela bolsinha com aquele líquido enverdeado que, se a mulher pocar quando estiver tratando a galinha, não tem cristão que coma a carne de tão amarga que fica. Pois é, o pombo é a única ave que não tem fel, ou seja, não tem amargura. É por isso que ele representa o Espírito Santo do Senhor, porque aquele que é cheio do Espírito Santo não tem amargura no coração, não tem rancor no coração, não tem ódio, não tem raiva, porque não existe amargura na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então essa é a razão do Espírito Santo vir em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, porque ele não tinha pecado, mas sobre os discípulos veio em forma de fogo, porque precisava queimar o pecado dos discípulos. Aleluia. Mas veja, o batismo com o Espírito Santo, ele só vai se iniciar a partir do capítulo 2, e é por isso que nós fazemos a diferença de batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Gabriel apareceu para Isabel, esposa de Zacarias, ou melhor, apareceu para Zacarias, esposo de Isabel, e disse que Isabel ia conceber e dar à luz um filho, e ele teria que cumprir o voto de Nazireu, que era aquela pessoa que não bebia vinho, que não cortava o cabelo, que não comia uva, nada que viesse da videira, que não tocava em corpo de defunto, fosse de homem, fosse de mulher, nem o corpo do pai, nem o corpo da mãe, nem do irmão, nem da irmã, não se contaminava com nada disso. Esse era o voto do nazireado. Era uma pessoa consagrada totalmente para Deus, não podia se contaminar com nada impuro. Por quê? Porque o nazireu, a exemplo de Sansão, era uma pessoa que vez ou outra recebia o Espírito Santo. Você sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de forma esporádica, ele não vinha de forma permanente. Ele vinha, usava aquela pessoa, depois voltava para o céu. Ele vinha, usava o homem, a mulher, depois voltava para o céu. E para ele usar, você precisava estar numa condição de pureza muito profunda, para que ele tivesse liberdade de vir sobre a sua vida. Por isso, o nazireu não podia se contaminar com nada, para que quando Deus precisasse lhe usar e enviar sobre você o Espírito Santo, não tivesse nada que impedisse, não tivesse barreira que atrapalhasse, não tivesse nada que obstruísse, você estivesse pleno para receber de forma cabal e total a presença do Espírito Santo. Pois bem, João Batista é nazireu, e o Gabriel, o anjo, disse para Zacarias que ele, João, ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Não tinha nem nascido ainda, mas o Espírito Santo já estava sobre ele. É por isso que crente, irmão, cristão, não pode jamais concordar com o aborto, irmãos. Vocês sabem que está essa briga aí no Brasil, o governo querendo legalizar o aborto. Parece que já está determinado que, claro, já existia uma lei que liberava o aborto se a mulher fosse estuprada.
É autorizado, a lei brasileira dá direito à mulher que foi estuprada abortar. Se na gravidez existe um risco de a mãe morrer ou a criança, o médico vai optar para salvar um dos dois, e a preferência é salvar a mãe, porque aquela mãe pode ter outros filhos, assim como tem parentes e família, para ela poder cuidar daqueles. Então essa é a preferência. Mas agora já estão determinando que com 22 semanas, mais de 5 meses, é autorizado a abortar. E só precisa a mulher chegar lá no hospital e dizer que foi estuprada, que eles fazem o aborto. Não precisa dizer quem foi, quando foi. Não. Só é chegar lá e dizer: o médico está sendo obrigado a fazer o aborto. Com 5 meses, ora, se foi estuprada, por que não faz o trabalho? Tem a pílula do dia seguinte, tem tempo, mas com 10 dias, que depois, assim que souber que está grávida, vai lá e faz. Mas deixa, porque com 5 meses, a ciência diz que a criança já pode se manter viva fora do ventre. Se você tirar ele do ventre e colocar na incubadora, ele já consegue sobreviver. Mas autorizaram matar com 5 meses de gravidez. E João? No caso de João, ele estava com 6 meses mais ou menos, porque o anjo apareceu também a Maria, revelou que ela ia receber o Espírito Santo e ia engravidar, e nesse meio tempo ela foi visitar Isabel, que também estava grávida. Aí a Bíblia diz que quando Maria chegou na porta de Isabel e bateu palma dizendo: "Ô de casa", a Isabel ouviu a voz de Maria chamar na porta. Sabe o que foi que Isabel disse? Quem sou eu para que a mãe do meu Salvador venha me visitar? E disse mais Isabel: quando eu ouvi a tua voz, um menino que está no meu ventre, ele pulou, ele se mexeu. Olha que coisa linda, irmão. É por isso que alguém disse que João Batista era pentecostal, aleluia. Quando ele ouviu a voz da mãe de Jesus, Maria, humanamente falando, e Jesus já estava sendo gerado no sentido humano, no ventre de Maria. Quando João, aleluia, percebeu que a presença de Jesus estava ali, ele começou a pular no ventre da mãe, louvado seja Deus. Aí é ser cheio, entendeu? É por isso que tem a diferença do cheio e do batizado. A gente faz essa distinção. Mas o que fazer para ser cheio ou ser batizado pelo Espírito Santo? O que fazer? Quais são as exigências ou as regras para que eu possa receber o Espírito Santo, ser cheio e ser batizado? Primeiro, você precisa crer. A primeira exigência dos céus para que alguém receba o Espírito Santo é que ele creia, que ele acredite. Segunda exigência é que ele seja obediente. Você tem que crer e tem que obedecer, porque se você crer ou se você obedecer, mas não crer, não funciona nada. Uma coisa vai complementar a outra. Outra coisa que precisa se fazer é orar, irmãos. Porque quando eles receberam lá no capítulo 2 de Atos, eles estavam orando, 10 dias de oração, eles estavam orando, o Espírito veio. Quarta coisa que você tem que fazer é se santificar. Santidade é a quarta exigência. Quinto, ouvir a palavra de Deus. Uma irmã no nosso ministério, ela mandou uma pergunta para a pastora responde aqui, fala aqui o que é que eu explico para a irmã. Porque ela disse que tem uma amiga de uma igreja, e disse que lá na igreja dela, os irmãos têm uma regra, que é aquele que tem o Espírito Santo, ora impondo a mão sobre a cabeça de quem não tem, e ele recebe. E ela perguntou para mim se aquilo ali procedia, se aquilo era verdade. Eu digo, é sim, só que essa não é a única forma que você vai receber o Espírito Santo. Se eu não me engano, ela disse que os irmãos dizem que é a liderança, porque é bíblico. Capítulo 19, versículo 6 de Atos, o apóstolo Paulo se encontra com alguns discípulos
que tinham sido batizados no batismo de João, e Paulo pergunta para ele: você recebeu o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo impôs a mão, orou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar e a falar em línguas. Então eu disse que sim, é uma das características para você receber o Espírito Santo, é a imposição da mão de um pregador, do pastor, do apóstolo, enfim, você vai receber. Mas outra forma é simplesmente você ouvindo a palavra de Deus. E isso aconteceu quando Pedro foi chamado por Cornélio para ir até a casa dele para falar de Jesus. Aí a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu. E todos foram cheios e começaram a falar línguas. E é interessante que Pedro disse assim para todos que ali estavam: pode alguém negar a água para que esses também sejam batizados, visto que estes receberam como nós o Espírito Santo? Então veja, eles foram batizados pelo Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Então é a multiforme graça de Deus, a multiforme maneira de Deus trabalhar. Deus não é habitolado, preso, controlado pela vontade de um homem, de um pastor, de uma igreja, de um ministério. Não, irmão. Deus é soberano para trabalhar e para operar. Então, se você quer receber o Santo Espírito, você vai primeiro crer, segundo obedecer, terceiro você vai orar, quarto se santificar, quinto ouvir a palavra, sexto receber imposição de mão. Essas são as maneiras pelas quais você pode receber o Espírito Santo. Mas aí você me pergunta: para que ser cheio do Espírito Santo? Qual é a finalidade de ser cheio do Espírito Santo, ou de ser batizado pelo Espírito Santo? Deixa eu dar aqui uma coisa interessante para aquele que é cheio, é batizado com o Espírito Santo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser orientado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É o primeiro benefício que você vai receber na sua vida, louvado seja Deus, quando você recebe o Espírito Santo. Ele vai te guiar, ele vai te dirigir, vai te orientar. Você não vai falar mais bobagem, porque o Espírito Santo vai te dirigir. Você não vai mais tomar atitudes erradas, atitudes desastrosas, porque o Espírito Santo vai te guiar e vai te dirigir. Você não vai mais machucar ou ferir ninguém, porque o Espírito Santo vai te guiar, vai te dirigir. Você não vai escolher mais, aleluia, não vai fazer mais escolhas erradas, porque o Espírito Santo vai te guiar, vai te dirigir. Então não despreze a presença do Espírito Santo. Segundo, para ser usado por Deus, irmãos. Pastor, mas Deus só usa uma pessoa cheia do Espírito Santo para fazer a sua obra e fazer o bem? Para fazer o bem, Deus só usa alguém cheio do Espírito Santo. Deus pode usar alguém para fazer o mal? Pode, mas essa pessoa não vai estar cheia do Espírito Santo. Quando Judas foi vender Jesus, a Bíblia diz que Satanás se apoderou de Judas. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo saiu da vida de Saul, primeiro rei de Israel, um espírito mau entrou nele. Então eu busco o Espírito Santo para ser usado por Deus, irmãos. Terceiro, para receber os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ou 6 e 22. Lá estão os frutos do Espírito. Como saber se alguém está cheio do Espírito Santo, ou se alguém foi batizado com o Espírito Santo? Primeiro você tem que saber, irmãos, que existem as emoções carnais.
Por exemplo, falar em língua. Você pode falar de Deus, as línguas dos céus, dos anjos. Você pode falar da carne e pode falar do diabo. A língua estranha, a língua espiritual, alguém pode falar ela vinda de Deus, vindo de Satanás ou simplesmente carnal. Já viu a história daquele irmão que ia para o culto, e foi aqui mesmo esses dias, ia para um culto numa fazenda, o irmão começou a falar em mistério, falar em língua. Aí os irmãos começaram a se alegrar, dar glória. Isso aí, Deus está batizando, Deus está batizando. Isso aí, irmão, Deus está batizando. Ele disse, não, estou treinando para falar amanhã no culto. Ele ouvia os irmãos falar e copiava, aí ficou treinando para... Entendeu? Isso é uma língua da carne, simplesmente uma imitação. Então existe a ação da carne e a ação de Satanás dentro do contexto do Espírito Santo e, claro, a ação de Deus. Mas para que você saiba quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, você vai ver nesse homem o seguinte: ele vai ser obediente, ele vai ser humilde, ele vai ser manso, ele vai ser fiel. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai gostar de orar, ele vai gostar de ouvir Bíblia, palavra. Porque não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo não gostar de oração. Ele pode sentir um incômodo, porque você ficar de joelho horas, você vai sentir um incômodo, vai doer o joelho. A irmã Nete outro dia se assustou e disse: tu tem um caroço aqui nas costas. Eu digo: eita, meu Deus, deve ser 30 anos de crente. Todo dia tem que se ajoelhar. Hoje eu até que estou meio correndo tanto que às vezes eu não tenho nem tempo de orar direito, meu irmão. Mas no meu tempo de novo comitê era 4 horas de oração todo dia, meu irmão. Todo dia, todo santo dia tem que ser 4 horas. Hoje eu não consigo orar nem uma hora. Tem que ir aqui, tem que ir ali, na congregação de cá, na congregação de lá. Está muito corrido. É por isso que eu estou pedindo para você que me ajude, porque está muito corrido. Glória a Deus. Estou precisando de ajuda, não estou reclamando, estou pedindo da sua ajuda, para que a obra de Deus não desfaleça, para que a gente não cubra um santo ou descubra um santo para cobrir outro. E eu falei isso lá para as irmãs: olha, irmãos, vamos trabalhar lá em Maceió, né? Porque eu estou deixando algumas congregações lá sem assistência para estar aqui, tá, Muricy? Vamos pegar no arado, vamos seguir. Glória a Deus. Então, irmãos, não é aceitável que uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e até mesmo batizada com o Espírito Santo não goste de orar, não goste de Bíblia, não goste de ouvir palavra, fique incomodado. Não é possível. Está escrito em João, eu não lembro a referência, mas lá está escrito que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Repito, você pode sentir o incômodo, o desconforto da oração, mas mesmo sentindo o desconforto e o incômodo, você mesmo assim ora. Glória a Jesus. Então assim você sabe quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, um movimento que se iniciou em 1906. Porque até então todas as igrejas eram tradicionais. Não tinha esse movimento que existe dentro do contexto assembleano, pentecostal. Não existia. Era aquela coisa mais monótona, mais melancólica. Até que Deus começou a operar lá nos Estados Unidos, Chicago, na rua Azusa. Não lembro dos detalhes, por isso não vou entrar nos detalhes aqui na pregação.
E ali as pessoas iam, porque estavam sendo informados que Deus estava fazendo maravilhas naquele lugar. Para você ter uma ideia, a irmã Lucy Ferriol, ela chegou em um culto e tinha lá um piano, e ela nunca tinha tocado nenhum instrumento. O Espírito Santo veio sobre ela e ela foi lá, tocou melhor do que Beethoven. E não só foi aquele dia não, ela continuou tocando, irmão, por toda a vida, sem nunca ter pego num piano, nem em outro instrumento. Isso era uma ação do Espírito Santo. Aí 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wig, foram lá, receberam o Espírito Santo. E um dia eles orando, Deus falou que eles iam fazer missões. Usou um vaso e disse: vocês vão para um lugar chamado Belém. Só que não era lá em Israel, a cidade de Belém, até porque aí eles foram procurar no mapa onde era esse Belém. Aí acharam Belém do Pará, aqui no Brasil, 1911. Eles chegaram aqui. Foram para a igreja batista, porque eles eram batistas. O pastor da igreja não estava em viagem. Um evangelista chamado Adriano Nobre, se eu não me engano, era quem estava responsável pela igreja. Cedeu o porão da igreja para eles ficarem lá, se alojarem lá. Mas eles não sabiam falar o português. Aí eles combinaram. Um ia trabalhar e o outro ia estudar. De noite, o que estudou ensinava o português para o que trabalhava. Um trabalhava para manter os dois e o outro estudava. Quando eles começaram muito arrastados a falar o português, aí deram oportunidade para eles. Aí eles começaram a pregar. Aí pregaram o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Quando os irmãos viram aquilo, chamaram eles de herege. O dirigente Adriano Nobre, evangelista, chamou eles de herege e fizeram uma reunião para expulsá-los da igreja. Eles foram expulsos. Aí ele conversando com uma irmã chamada Celina Albuquerque. A irmã Celina não quis conversa com eles. Não, vocês falam heresia, o pastor não quer vocês na igreja, vocês estão trazendo uma doutrina estranha. Aí ele disse: irmã Celina, vamos fazer o seguinte, ora para Deus te dar resposta se isso é de Deus ou não é. Se eu não vou orar não. Ele pediu para ela orar de madrugada logo. Se eu vou me acordar de madrugada para orar. Aí ela lançou um desafio, ela disse: se Deus me acordar de madrugada eu oro. Se Deus me acordar, eu vou orar. Quem tem costume de orar de madrugada? Se Deus me acordar, eu oro. A irmã Celina era irmã da irmã Margarete. 2 irmãs, moravam na mesma casa as duas. 2 senhoras já. A irmã Celina criava um galozinho pequenês, que todo dia, 5 horas da manhã, ele cantava. Aí ela se levantava porque sabia que o dia tinha clareado. Nesse dia ele cantou 2 horas da manhã. Aleluia! A irmã Celina se acordou, quando abriu a porta, tudo escura. Só o galo endoidou o relógio dele. Aí ela se lembrou do propósito que ela tinha falado para o pastor Daniel Berg e Gunnar Wig. Aí ela foi orar, se ajoelhou e foi fora. Meu irmão. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre a vida da irmã Celina. Foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo do Brasil, irmã Celina de Albuquerque. A irmã Margarete se acordou, a irmã Celina pulando, falando uma língua estranha, um negócio esquisito. A irmã Margarete ficou tão aperreada que saiu de camisola mesmo, correndo pelo meio da rua para pedir. Aleluia!
Aí na casa da irmã Celina, 17 irmãos se reuniram e começaram a fazer culto lá. E hoje as Assembleias de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil e quiçá do mundo, irmão. Aleluia. Mas sabe qual era o desejo deles? Era orar, evangelizar e ser cheio do Espírito Santo. Era isso que eles pregavam. Eles pregavam evangelismo, eles pregavam cura e batiam com o Espírito Santo. Era isso. Não ficava preocupado em pregar prosperidade, dinheiro, carro, casa. Não, eles pregavam que a igreja tinha que buscar a Deus, tinha que evangelizar, tinha que buscar a alma, tinha que fazer a obra. Era essa a pregação deles, irmãos. Glória a Deus. Aí você sabe como uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando ele tem vontade de orar, vontade de evangelizar, vontade de ganhar alma, vontade de estar na presença, vontade de se encher da palavra. Aí você sabe, é essa a confirmação de alguém que está na direção do Espírito Santo. Nós, os assembleianos, nós temos essa norma, esse padrão de confirmar o batismo com o Espírito Santo quando a pessoa fala em línguas. É a maneira que nós identificamos que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Quando a pessoa fala em língua, essa é a nossa regra. Pode ser que exista outra, sim, mas essa é a nossa. Obviamente, como eu falei, em virtude que existem ações malignas para copiar o Espírito Santo, você precisa estar alerta, precisa ter cuidado. Ora, se você é uma pessoa que anda na presença de Deus, pecado todos nós temos, falha todos nós temos. Eu estou falando de uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, porque eu preguei aqui outro dia que a diferença de Saul para Davi era que quando Saul pecava, ele dava desculpa, explicações porque pecou. Davi não, Davi dizia: eu pequei, eu não presto, eu sou miserável. Essa é a diferença. Todos nós pecamos. A diferença é que precisamos reconhecer o nosso pecado. Pois bem, então todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas se nós temos um coração, irmão, aberto para com Deus, reconhecemos que somos falhos, louvado seja Deus. Então por aí você vai ter uma noção que pode dar vazão e lugar ao Espírito Santo de Deus, que ele virá sobre a sua vida. Mas cuidado com as artimanhas de Satanás. Eu estou lembrando aqui de algumas histórias, eu vou contar para você ter noção. Eu falei que às vezes o diabo opera, o diabo imita, às vezes é a carne e às vezes o próprio Deus. Eu tenho um conhecido, ele mora em São Paulo, está com muito tempo que ele veio aqui, São Paulo. Esqueci o nome da esposa dele. Ele veio aqui visitar os parentes que moram aqui, veio aqui fazer uma visita a gente. E um dia eles fizeram um almoço, nós fomos lá almoçar com eles, e a irmã começou a conversar. Ela disse: ó, pastor, um dia eu estava no culto e apareceu uma barata no culto, Aí o culto entrou no meu vestido lá dentro. Pastor, eu comecei a pular no meio da igreja, e desesperado, pulava para lá, pulava para cá, e a igreja pegou fogo, meu. A igreja entrou no mistério. Eita, Deus está operando, Deus está batizando, Deus está enchendo. A irmã Paula era uma irmã quietinha, irmã, lá no cantinho dela, irmã. Por que tem aquelas pessoas? Porque existe uma diferença, entendeu? Às vezes a pessoa é cheia, mas é lá, não tem aquele temperamento enérgico, sanguíneo. A irmã Paula era quietinha lá, ninguém nunca via ela nem dar um glória. Quando abria a boca era só para bocejar. Às vezes nem para isso abria. Aí quando foi um culto, a irmã começou a pular, irmão. E pulou dentro da igreja, derrubou cadeira, e a igreja pegou fogo. Disse: Deus está aqui, o negócio aqui é sério mesmo. Deus agora pegou a irmã com força. Aí no final foram dar parabéns à irmã: ô, minha irmã, Deus te abençoe, parabéns, Jesus te batizou com o Espírito Santo, não foi? Eu vi você alegre, animada, rapaz, que coisa linda, que negócio poderoso. Ô, irmã, na verdade foi uma barata que entrou no meu vestido. Eita, glória a Jesus! Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. A gente tem que estar atento, irmãos. Eu preciso pregar isso para vocês, porque a gente não pode deixar essa característica morrer no nosso meio. É por isso que a Bíblia diz, tem duas passagens, o apóstolo Paulo falando, ele diz, primeiro ele diz: não extingueis o Espírito. Extingar é apagar. Não extingueis o Espírito. Em outra passagem diz: não entristeçais o Espírito. Nós não podemos apagá-lo e nem entristecê-lo. Nós temos que dar lugar para ele se fazer presente e operar no meio da igreja.
Glória! Claro, com vigilância. Era um tempo que nem esse, assim, de chuva. E os irmãos foram orar no monte. E quando a irmã começou a subir o monte, meu irmão, ela saia longa, ela começou a dizer: quanta lama na saia. Aí disseram: louvor a Jesus, está batizando. A gente nem chegou no monte ainda. Agora que está no pé do monte, Jesus aqui, elas: quanta lama na saia. Entendeu agora, irmão Carla? Cuidado, porque às vezes as pessoas se empolgam, diz que o Siri anda, o Siri canta. Cuidado. Quando não, é quanta lama na saia. Lava, irmã, tira essa lama da saia aí. Você está entendendo? Então nós precisamos sim buscar, mas buscar o Espírito genuíno, puro. Uma pessoa cheia do Espírito, batizada pelo Espírito, não fica mais desejando o mundo, ou querendo ir para o mundo, ou fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque o Espírito Santo está plenamente na sua vida. Pastor, agora o senhor me assustou. Será? Não. Deixa eu lhe explicar. A maior prova que o Espírito Santo ainda está em você é quando você falha e se entristece. Porque quando o Espírito sai, a pessoa se sente feliz por ter pecado. Se sente feliz por ter praticado o mal. Mas isso é promessa de Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O batismo, na verdade, digo isso e termino, o batismo na verdade é um revestimento de poder. O batismo é uma ação de Deus para nos revestir de poder. É um revestimento, é um preparamento, é uma preparação, é uma habilitação, é uma condição de guerra que Jesus te dá. Pastor, então para que ele vai me revestir? É para você guerrear. Jesus não vai lhe dar o Espírito Santo, não vai lhe batizar, não vai lhe encher, não vai lhe capacitar para você ficar aí de perna para cima sem fazer a obra do Senhor. Jesus não vai dar o Espírito Santo a alguém simplesmente para alguém se sentir superior aos outros, não. Eu falo em línguas e tu não fala. Eu profetizo, mas tu não profetiza. Eu canto em mistério, mas tu não canta. Eu sou cheio e tu és seco. Não, não é para isso que Jesus quer batizar. Talvez seja por isso, irmãos, que a gente está tendo dificuldade de ver Jesus batizar, porque estamos vivendo uma época de vaidade, de soberba, de orgulho, de cada um querendo ser melhor do que o outro, mais importante do que o outro, mais famoso do que o outro, que prega mais do que o outro, que canta mais do que o outro, que não tem como Deus derramar o Espírito Santo sobre um povo vaidoso, orgulhoso e soberbo. Deus derrama o Espírito Santo na vida de homens e mulheres humildes, para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que está escrito: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja exaltado, é para que o nome do Senhor seja engrandecido, é para que o nome do Senhor seja louvado, é para que o nome do Senhor seja temido, é para que o nome do Senhor seja reconhecido. É para isso que o Espírito Santo vai te encher. Agora, se você está achando que Ele vai lhe dar o Espírito Santo para você se sentir melhor, superior, mais importante do que os demais, você está equivocado. Você vai terminar sério
seco. Eita, meu Deus do céu. Mas se nessa noite você estiver disposto, aleluia, a se doar para receber o Espírito Santo, para que através de você o nome do Senhor seja glorificado, então pode destapar o vaso, porque vai descer azeite com força na vida daquele que o interesse é glorificar o nome do Senhor. Eita! O interesse dos pregadores do início, irmãos, era almas. Não era dinheiro, fama, riqueza, era alma, vidas. Aí Jesus operava, aí Jesus batizava, aí Jesus renovava, aí Jesus enchia com força. Glória a Deus. E é por isso que a igreja precisa, como diz Apocalipse, voltar ao primeiro amor, irmãos. Nós precisamos voltar ao início, ao princípio, ao primeiro amor. Nós precisamos nos esforçarmos. O tempo está passando e a tecnologia está roubando o nosso tempo de orar, o nosso tempo de ler a Bíblia, o nosso tempo de vir para a igreja, o nosso tempo de fazer a obra, o nosso tempo de evangelizar, o nosso tempo de buscar a Deus. Eles estão roubando e a gente não está percebendo. Aleluia. A tecnologia está nos acorrentando, está nos prendendo, está nos colocando na gaiola, está nos algemando e nós não estamos percebendo. Mas há poder no sangue de Jesus. Essas correntes irão se quebrar, essas cadeias irão se abrir, essas algemas irão se despedaçar, essas portas irão se abrir e a igreja vai voltar a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você não vai vir mais para a igreja preocupado com a novela, preocupado com Big Brother, preocupado com isso ou com aquilo. Você vai vir para adorar e receber a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vou terminar. Não acho que seja pecado, mas hoje a gente sente dificuldade em fazer tanto assim para Jesus. A gente acha pesado fazer tantinho assim para Jesus. Um culto de 2 horas para a gente é um fardo, é uma eternidade. Meia hora, 40 minutos de pregação. É por isso que tem gente que não vem no culto de doutrina, porque é um tempo a mais de pregação, 40, 50 minutos, às vezes 1 hora. Oxe, não tem quem aguente não. Mas se senta na frente de uma televisão para assistir o jogo do Flamengo com o Corinthians. 45 minutos é o primeiro tempo. E se houver alguma embromação do jogador, ele dá mais um acréscimo de 5, dá 50 minutos. Eles vão para o intervalo, são 15 minutos de intervalo, se eu não me engano, não entendo bem, eu acho que é isso, 15 minutos. Eles vão para o vestiário tomar água, o técnico vai lá dar umas dicas, depois de 15 minutos eles voltam. Depois eles vão jogar mais 45, e se houver alguma embromação, ele bota mais 5, dá 50. Aí, 50 mais 50 com os 15 do meio, vamos arredondar para 20, já deu 2 horas. E se ninguém fizer gol no tempo normal, vai para a prorrogação, mais 30 minutos. E ele lá. A gente está até contado no banheiro, a bexiga quase pocando, e ele lá. Miserável. E se ninguém fizer gol na prorrogação, vai para os pênaltis. Mais umas meia hora. Passa 3 horas, irmão. Olhando 22 marmanjos com calção curto e apertadinho, correndo atrás de uma bola. Mas quando chega na igreja, depois de 30, 20 minutos de pregação, já está tudo angustiado. E, rapaz, vai se converter, rapaz. É por isso que você precisa buscar o Espírito Santo. Tá bom, minha irmã? Já estou com medo. Glória a Jesus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor. Parece que eu ouvi alguém dizendo, fala mais, Jesus. Tá bom? Senão depois me pegam depois de... Eita, glória a Jesus. Irmãos, olha aí, o pastor Celestino disse que tem até escola para treinar você como é que fala em língua. Alguns pastores faziam isso no início.
chamava os irmãos para frente, que não tem nada de errado, pedia para os irmãos adorar, dar glória e tudo, mas deles que falava, fala assim, irmão, sirianda, siricanta, falar no ouvido para a pessoa falar, para ganhar status. Olha, a gente vai despertar para isso, despertar para fazer a obra, como eu já preguei na terça-feira passada, na reunião que eu fiz com o jovem, e buscar o Espírito Santo. Se essas duas situações se realizar na nossa vida, aí vai ser coisa grande. Amém?